Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal Graça Abundante. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos e esse é o seu canal Graça Abundante. Estamos iniciando hoje mais um vídeo, da série Discipulados. Esse é o nosso 7º vídeo, amados, da nossa série de discipulado. Já falamos sobre diversos assuntos, ok? Entendemos que o discipulado é algo fundamental, algo muito importante para a Igreja Evangélica Brasileira, e um dos motivos do declínio espiritual, do declínio doutrinário da atual Igreja Evangélica Brasileira é justamente a falta do discipulado. E hoje estamos na 7ª lição, no 7º estudo sobre discipulado, e o tema hoje, queridos, é Vencendo o Pecado. Amém? Já tivemos o vídeo passado, nós falamos sobre a tentação, o que é a tentação, e vamos falar hoje sobre como vencer o pecado. E o próximo vídeo nós vamos escolher o tema aí, provavelmente será sobre provação. O que é provação? Que todos passam logo assim no início da sua fé e muitos caem. Eu quero ler aqui com os irmãos Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 até o 21, que diz assim: Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mas mesmo assim, do tempo de Adão até Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe a morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois, enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte, verso 17, a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos os que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas só um ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e o levou à morte, agora reina a graça que nos declara justo diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu acabei de ler Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 21. Amados, pecado. Pecado, queridos, é uma das palavras mais terríveis que podemos encontrar em nosso idioma. O pecado, ele é responsável, amados, por toda a miséria humana. Ele é tão terrível que o resultado final do pecado é a morte. Mas quando passamos do império das trevas para o reino de amor de Deus, Jesus, um dos grandes problemas que enfrentamos é o pecado. Quando nós saímos das trevas e passamos para o reino de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, o único e o maior problema que nós encontramos se chama pecado. O pecado ainda, querido, ele nos persegue
Contudo, nós temos todas as armas para vencê-los. Vencer o pecado envolve uma decisão nossa, sob a orientação do Espírito de Deus. Decisão que requer um espírito de luta, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 4. Abra sua Bíblia e leia Hebreus capítulo 12, versículo 4. Tem um ditado popular que diz que Deus só dá o frio conforme o cobertor. E biblicamente, amados, isso é verdade. Falamos no último vídeo a respeito de tentação. Que a tentação ela não vem além daquilo que nós podemos suportar. Porque Deus ele conhece nossas estruturas. Então, entendendo isso, é que nós temos o poder e a autoridade de vencer o pecado. Os nossos pecados, queridos, quando nós nos convertemos, quando nós entendemos a necessidade de dizer sim ao Senhor, eles foram totalmente perdoados. A Bíblia diz isso. No momento em que aceitamos a Jesus como nosso Salvador e nosso Senhor, Ele entrou em nosso coração e nos transformou em uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: eis que tudo foi novo, tudo é novo. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ou seja, nossos pecados foram perdoados. Todos os pecados que cometemos antes de conhecer a Jesus, antes da nossa aliança com Jesus, foram perdoados. E é interessante entendermos isso. O grande pecado ele foi vencido, que era não crer em Jesus, não crer que Jesus é o grande, crer que Jesus ele é maior do que o próprio pecado. Crer que Jesus ele é o Senhor. João 16:8 e João capítulo 16:9. Vocês podem ler o que a palavra de Deus diz. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. João capítulo 1:29 e 1 João capítulo 3, versículo 5. Amados, os nossos pecados eles foram cancelados ali na cruz do Calvário. Atos capítulo 2, versículo 38 e Colossenses capítulo 2, versículo 14. Já que fomos perdoados, já que o nosso passado negro foi apagado, foi perdoado pelo Senhor, nós temos agora que entender a segunda questão. A segunda questão, queridos, é que nós precisamos agora, que nós temos os pecados perdoados e uma nova vida em Cristo Jesus, é acertar o nosso passado. Exatamente. Jesus nos perdoou os pecados, mas há algo ainda que devemos fazer. Devemos perdoar aquelas pessoas que nos fizeram mal, devemos perdoar aquelas pessoas que nos perseguiram. E a palavra fala sobre isso em Mateus capítulo 6, verso 14, na oração do Pai Nosso. Perdoar os nossos pecados, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. Nós precisamos também, queridos, fazer devolução. Romanos capítulo 13, versículo 8. De coisas que não são nossas, de coisas que nós levamos para nossa casa, pegamos de alguém, e essas coisas agora vão estar dentro da nossa casa. Não é bom que esteja. Não é bom, porque servirão como pontos de contato. Então faça devolução. Terceira coisa, mantenha a sua consciência limpa. Salmo 139, versículo 23. Quando a Bíblia fala em fazer devolução, você lê lá em Romanos capítulo 13, versículo 8. Tá bom? A terceira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos tratar o pecado no presente. O Senhor nos perdoou o pecado passado antes de nós nos convertermos. Todo aquele pecado, tudo aquilo que nós fizemos de errado, Ele perdoou. Mas nós temos ainda que tratar o pecado no nosso presente hoje. Amém? Então, depois que recebemos a Jesus como nosso Salvador e nosso Senhor, nós não vamos ficar imunes ao pecado. É uma realidade isso. O pecado ele nos assedia de uma forma tênua. Hebreus capítulo 12, versículo 1 fala sobre isso. O pecado ele quer nos vencer todos os dias. Está em Romanos capítulo 6, versículo 14. Devemos lembrar, queridos, que não há quem não peque. Está escrito lá no Antigo Testamento, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 46. E se dissermos ao contrário, que nós não temos pecado, que nós não pecamos, a Bíblia nos chama de mentirosos.
1 João, capítulo 1, versículo 8. Então, mediante isso, a primeira coisa, evite pecar. O pecado na nossa vida não deve ser mais um hábito costumeiro, mas deve ser um acidente de percurso. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Temos que confessar os nossos pecados. E a confissão de pecados é bidirecionada. Primeiro, 1 João capítulo 2:1 e 1 João 1:9 fala que devemos confessar os nossos pecados a Deus. Porque quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós somos perdoados. Mas também, para que há pessoas que não conhecem as duas vertentes da confissão, e eu conheço muita gente assim, que ela vive confessando e pecando, confessando e pecando, confessando e pecando, e chega ao ponto de ela não ter mais coragem diante de Deus de confessar os seus pecados. E aí continua pecando. Por quê? Porque ela só foi perdoada. Você pode pecar 1000 vezes, e 1000 vezes com o coração quebrantado e contrito pedir perdão ao Senhor, Ele vai perdoar você. Só que além do perdão, você precisa de uma cura, para que você não volte a incidir naquele pecado. Pastor, como é que vem essa cura? Que remédio que eu utilizo? Um outro tipo de confissão que está lá em Tiago, capítulo 5, verso 16. Tá bom? Tiago, capítulo 5, 16. Devemos confessar os nossos pecados aos nossos líderes. Devemos confessar o pecado àquelas pessoas que estão sobre nossas vidas para nós sermos curados. Então, a confissão de pecado, ela gera liberação de perdão quando nós falamos para Deus. Quando nós confessamos e deixamos, alcançamos misericórdia, né? E quando confessamos as pessoas que Deus colocou para cuidar de nós, nós recebemos a cura. E com essa cura, há uma grande probabilidade de você não voltar a cair naquele pecado. Deixe o pecado de lado, né? Provérbios 28, 13. E lembre-se, queridos, são 2 os passos a serem dados: confessar e deixar. Não guarde pecado no seu coração. Confesse-os um a um. Deixe-os um a um. E outra coisa, pecado tem nome. Tá bom? Pecado tem nome. Tem pessoas que dizem, Senhor, perdoa minha multidão de pecados. Não, queridos, não faça esse tipo de oração. Pecado tem nome. Mentira, roubo, prostituição, avareza, adultério, fornicação, né? E tantos outros. Quando você dá nome ao seu pecado, você está se desnudando, você está se humilhando, você está realmente confessando. Você já observou que o camarada ele pode estar tropicando, caindo, né, de cachaça, e você chamar o bebo, ele não gosta. Porque quando você chama ele de bebo, de cachafeiro, você está denunciando o que ele é. Ele não gosta. Você já viu que a prostituta, né, por mais que ela seja assumida, e você chama ela de prostituta, né, ela não gosta, porque está denunciando o pecado dela. Né, e assim sucessivamente. Mentiroso, né? O camarada mentiroso, ele pode ser um mentiroso o que for, mas se você chamar ele, se ofende, porque você está denunciando ele. Fofoqueiro, né? Aquele irmão fofoqueiro. Ah, irmão, vai se converter, irmão, você é fofoqueiro. Por mais que ele seja, ele não aceita, porque denuncia o pecado dele. Então, confesse o seu pecado pelo nome do pecado. É uma forma de você se humilhar, é uma forma de você se desmascarar diante do Senhor. Amém, queridos? E por último, concluindo, você pode até afirmar que não tem forças para abandonar o pecado, e eu quero lhe dizer que isso pode ser até verdade. E por essa razão você deve confiar não na sua própria força, mas na grande força e no poder de Deus. Lucas, capítulo 23, 31 e 32, Romanos, capítulo 6, versículos 11 a 14, Romanos também, capítulo 8, versículo de 1 a 11, Gálatas, capítulo 5, 24 e 25 e Gálatas, capítulo 5, verso 16. Vai lhe dar respaldo para isso que eu estou lhe dizendo. Anote, vá na Bíblia, leia, sublinha, né, para você guardar. Quem o Espírito Santo, né, está falando ao seu coração, né? Se o Espírito Santo hoje está falando ao seu coração, quem é o Espírito Santo hoje está falando ao coração para estar orando e convidando ao seu
a ter uma comunhão com Ele. Se você está sentindo isso, se o Espírito Santo está falando isso com você, dobre os seus joelhos agora, receba essa palavra no seu coração e entenda que Deus não está lhe pedindo nada além daquilo que eu e você pode fazer. Deus é justo. O próprio Jesus, ele veio, nascido de uma mulher, carne e osso. Jesus teve sede, fome, cansaço. Jesus fez suas necessidades fisiológicas e a Bíblia diz que ele não pecou. E isso para nos mostrar que também é possível vivermos uma vida em santidade. Então hoje, nesta oitava lição nessa sétima lição sobre discipulado, nós falamos hoje sobre o pecado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Qualquer dúvida que você tenha a respeito desse estudo de discipulado, dos outros que nós já fizemos e de qualquer outra mensagem exposta aqui nas séries que nós já estamos fazendo, deixa na descrição do nosso vídeo. Eu vou ter o maior prazer de lhe responder, tá bom? Deus te abençoe e te guarde. Até o nosso próximo vídeo. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos, esse é o seu canal Graça Abundante e esta é a sétima lição da série Discipulado com o tema Vencendo o Pecado. Deus te abençoe em nome de Jesus.